Nesse mundo em que pastores coordenam a mente dos seus seguidores, ou seja, um pastor sozinho consegue vender 1 milhão de votos, por exemplo. Qual que seria o prejuízo real de um deputado ou de um senador que desrespeitar uma ordem de um Silas Malafaia, por exemplo? Qual que é o prejuízo eleitoral que você imagina que pode ter um deputado nesse momento? Dentro das igrejas funciona muito de forma de hierarquia. Tem aquele pastor que é o admirado da igreja, que é o top da igreja, que não necessariamente precisa ser o da igreja em si, mas de um grupo de igrejas, né? E esse pastor, o que ele fala e o que ele faz é regra e é lei, e o que os outros fizerem contra, eles são excluídos, eles correm o risco de serem expulsos da igreja, de sofrerem boicote. Então, o que a grande maioria faz é seguir mesmo o que esse único pastor, essa única referência, manda fazer. Então, é bem provável, sim, que os seguidores do Silas Malafaia, eu não tô falando do povo comum, do povo que frequenta a igreja, eu tô falando dos pastores, porque eles que vão disseminando, os líderes, né? Eles que vão dando a liderança, né? E seguindo. Eu tenho uma experiência que eu vivi lá em Tocantins, quando meu pai foi abrir uma igreja lá em Tocantins, no interior de Tocantins. E foi bem numa época que a Igreja Batista começou com um projeto que chama G12. Para quem não conhece, começou na Europa, depois nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil. São grupos de pessoas que se unem, né, durante a semana, que tem um líder, e esse líder coordena mais 12 pessoas. Esse era o projeto inicial. E eram vários distribuídos em várias ruas, vários bairros, né, até que alcançasse toda a igreja, digamos assim, isso ia alcançando mais pessoas e por aí vai. O Silas Malafaia viu nisso um potencial comercial muito grande, porque isso daí, com certeza, é muito mais fácil você convidar o seu vizinho para a sua casa do que convidar ele para a igreja, porque na sua casa o vizinho vai, né? E ali ouve as coisas da igreja, pode gostar e pode virar um membro da igreja, né? Então, é um potencial muito grande de acolhimento de pessoas, né? De atrair pessoas para a igreja. O Silas Malafaia viu isso como uma disputa, né? Para a igreja dele, para a Assembleia de Deus. O que ele fez? Ele criou lá a ideia, o boato, não foi boato porque ele assumiu publicamente, inclusive ele colocou em programas de televisão falando isso, e ele falou que esse G12 era do diabo, que quem fazia isso era do diabo, eram igrejas inescrupulosas e blá blá blá, era simplesmente o que chamam de célula hoje, com certeza alguém aí deve conhecer, que é um grupo de reunião de pessoas que se juntam, leem a Bíblia, fazem os exercícios e depois come e conversa, é isso. E aí, ele falou que era do diabo e tudo mais. E meu pai estava indo para o interior, onde a Assembleia de Deus é predominante. A Assembleia de Deus hoje é a igreja maior do Brasil, predominante nos interiores, elas mandam mesmo. Uma nova igreja que chega tem que fazer, tipo, as pazes com a Assembleia de Deus, porque se virar inimigo da Assembleia de Deus, vira inimigo da cidade. Basicamente é isso. E era a maior igreja da cidade, e quando a gente chegou, estava logo começando esse boato, e a gente sofreu demais. Preconceito, as pessoas iam na nossa porta xingar a gente, pessoas da Assembleia de Deus. E teve um acontecimento muito interessante, que a Assembleia de Deus convocou, na época tinha rádio, né? Eu tinha 12 anos de idade, isso foi uns 21 anos atrás. A Assembleia de Deus convocou por carro de som, todas as pessoas que fossem evangélicas, inclusive a Igreja Católica, para fazer um abaixo-assinado para tirar o meu pai da cidade, para tirar a gente da cidade. E a única coisa que ele tinha contra, que eles tinham de argumento, era que a gente apoiava o tal do G12, e o G12 era do diabo, e o diabo ia trazer maldição para a cidade. Então isso é muito perigoso. O Silas Malafaia, e eles fizeram essa abaixo-assinado, a maioria das pessoas, né, tinha uns vizinhos muito simpáticos que moravam em frente, eles contaram pra gente o que aconteceu nessa reunião. E aí, eles fizeram realmente um abaixo-assinado, levaram pro prefeito, o prefeito riu. Falou, a gente não pode expulsar uma pessoa, um cidadão da cidade. E ficou por isso mesmo.
Mas pensa só, no nível que as pessoas O Silas têm... Malafaia fez um abaixo-assinado para expulsar uma igreja concorrente. Mas não foi o Silas Malafaia, foram seguidores do Silas Malafaia. É sempre o cardume que faz as coisas. Exatamente. É lógico que o cara nunca Silas faz. Malafaia nem sabe da nossa existência.